Eu não aprendi a dar glória ao homem, porque o homem é de baixo, mas dou glória a Deus porque Deus é lá de cima. Eu não dou glória ao homem, porque o homem é criatura, mas eu dou glória a Deus porque Deus é o Criador. Eu não dou glória ao homem, porque o homem é servo, mas dou glória a Deus porque Ele é Senhor Todo-Poderoso. E neste senhorio, e neste poderio que está emanado nas mãos de Deus, é que eu quero responder uma pergunta a você nessa noite. E a pergunta é: quem foi Herodes Agripa I? Herodes Agripa I, ele foi um rei na Judéia no ano de 41 a 44 depois de Cristo. Ele era neto de Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas por volta do nascimento de Jesus, porque ele temia que aquele rei que nascera fosse ser um forte concorrente a ele no trono de Israel. O pai dele chamava-se Aristóbulo, e ele foi morto pelo seu avô, Herodes o Grande. Sua mãe se chamava Berenice, e ele nasceu, amados, por volta do ano 11 a.C. Faleceu no ano 44 depois de Cristo, em Cesareia Marítima. Ele foi feito tetrarca das províncias que foram governadas por Lisânias, mas depois ele se tornou governador de todo o território que era governado pelo seu avô, Herodes o Grande. E Herodes Agripa I foi o mesmo que mandou matar a Tiago, discípulo de Jesus, e mandou encerrar na prisão também o apóstolo Pedro. Este acabou sendo libertado através do anjo do Senhor, que adentrou ali nas cadeias e libertou Pedro enquanto a igreja fazia contínua oração por ele. Durante um festival em homenagem ao imperador Cláudio, Herodes Agripa apareceu vestido com uma roupa magnífica. Segundo o escritor sacro Flávio Joséfo, era uma roupa que tinha fios de prata, era uma roupa muito bonita que refletia ao brilho do sol. E quando ele começou a fazer um determinado discurso, diz a Bíblia no livro de Atos que o povo começou a louvar aquele homem como se ele fosse um Deus. Eles diziam que aquilo não era a fala de um homem, era a fala de um Deus. E Herodes, amados, ao invés de refutar aquele tipo de comportamento da multidão, ele começou a absorver para si aquela adoração do povo. E a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Naquele mesmo momento, um anjo desce do céu e fere Herodes Agripa, e ele começou a sentir fortes dores no estômago, morrendo cerca de 5 dias depois. O escritor sacro Flávio Joséfo também registra essa passagem, e ele nos diz que Herodes Agripa faleceu do mesmo problema que o seu avô, comido de bichos. As suas entranhas estavam todas comidas por bichos. Que final triste, amados. Herodes Agripa, ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Ele foi descrito pelos historiadores como um péssimo monarca. Um homem que não tinha escrúpulos e que era detestado por todos. A lição que ele nos deixou é que nós não podemos aceitar nenhum tipo de adoração e nem querer nos comparar com a divindade suprema que é Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém, meus amados. Como eu disse no início desse vídeo, nós não aprendemos a dar glória ao homem por o homem ser aqui de baixo, mas damos glória a Deus porque Deus é lá de cima. Você não deve dar glória ao homem porque o homem é criatura, mas você deve dar glória a Deus porque Deus é o Criador.
Deus é o Senhor. E Ele, amados irmãos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Esta é a lição que nós temos de Herodes Agripa. A Bíblia nos fala de pelo menos 6 Herodes, porque Herodes era um título muito comum naquele tempo. E Herodes Agripa era sobrinho, ele era neto de Herodes o Grande, era sobrinho de Herodes Antipas, filho de Herodes de Aristóbulo, que foi morto pelo Herodes o Grande, que era um rei maluco, né? Era um rei que não tinha escrúpulos também. Mas nós aprendemos com esse rei que nós não devemos, amados, tentar usurpar o lugar de Deus. O homem é de baixo. O homem é como a erva que amanhece bonita e de tarde seca. E a glória do homem, a Bíblia diz que é como a flor da erva, que aparece bem vistosa pela manhã, mas quando é à tarde é lançada no fogo. A Bíblia fala que a nossa vida, amados, é como um conto ligeiro, ou seja, passa rápido. O escritor sacro compara a nossa vida como uma lançadeira de tecelão, algo que passa muito rápido. E um poeta, amados, dos tempos antigos, disse que nascer é estar condenado a morrer. Cada dia eu fico mais longe do berço e mais me aproximo da sepultura, disse o filósofo Victor Hugo. Um outro poeta disse que a vida é uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Ou seja, a vida passa rápido. Precisamos fazer como o salmista Davi, pedir a Deus que Ele nos ensine a contar os nossos dias, de maneira que nós alcancemos corações sábios. Herodes Agripa foi um homem terrível, viveu uma vida dissoluta, perseguiu os cristãos, matou a espada o apóstolo Tiago, prendeu na prisão, encerrou na prisão o apóstolo Pedro, dizendo que no outro dia ele seria morto. Mas a Bíblia diz que um anjo do Senhor foi na prisão e libertou Pedro. A lição que esse rei malvado deixa para nós, amados, é que você não deve usurpar o lugar da divindade. O homem é homem. Jesus disse assim, dá a César o que é de César. Às autoridades devemos todo o respeito, mas a Deus devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Devemos temer as autoridades, porque elas foram colocadas com uma posição de eminência e cada um de nós, amados, devemos respeitá-las e honrá-las. Mas nós devemos dar glória somente a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para o rei Nabucodonosor, nós preferimos morrer, ó rei, do que dobrar nosso joelho ante a sua estátua. Não vamos fazer tal coisa. E você, meu querido, já deu glória a Deus no dia de hoje? Se você não deu, ainda tem a oportunidade de dar glória a Deus neste exato momento. Glórias, honra e louvor sejam dadas ao Senhor nosso Deus, para todo sempre. E aprendamos com a lição deste rei, Herodes Agripa, um homem terrível, amados, que governou uma parte muito grande do território de Israel, mas morreu comido de bicho por não ter dado glória a Deus. E é assim que acontece com todas as pessoas que deixam de dar glória a Deus, que querem usurpar posição, que querem ser adorados, que querem ser reverenciados como uma divindade. Pode parecer estranho aos seus olhos, mas nós vivemos numa época, amados, que muitos artistas, eles querem ser adorados como uma divindade. Um grande cantor da nossa nação, eu não vou dizer o nome dele aqui por respeito, não por respeito a ele, mas por respeito que nós devemos ter para com todo mundo. Mas esse grande cantor, na sua juventude, ele fazia parte da Igreja Assembleia de Deus.
E ele tinha uma voz, ele tem ainda uma voz muito bonita, ele é considerado como o homem das 1000 vozes. Se você conhece de cantores, você deve estar sacando já, né? Já deve ter pegado. E esse cantor tem uma voz muito forte, uma voz meio de ópera, né? Meio lírica. E quando ele disse que quando ele cantava na igreja, as pessoas começavam a louvar a Deus, começavam a reverenciar, a mandar os seus glórias para Deus. Ele disse que sentia como se aquela glória fosse para ele. Ele absorvia todo aquele louvor como se fosse para ele. Que coisa triste, amados. Que coisa triste para um ser humano tão finito, tão incapaz, achar que glórias, louvores pertencem ao homem. Pertence a Deus, nosso Pai, amados. Que nós não caiamos nessa afronta. O diabo disse a Jesus que todos os reinos deste mundo lhe daria a Jesus se prostrado o adorasse. E Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então, amados, a palavra é muito clara. Deus não fala em vão. Não iria me dar uma palavra dessa se porventura alguém não tivesse carecendo. Que Deus possa abençoar cada dia a sua vida, que você possa ser edificado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que cada dia Deus abra a sua mente para aprender mais da palavra do Senhor, e que cada dia nós possamos, que você possa estar junto comigo nesse canal, Boas Novas Shalom, que você possa estar curtindo nossos vídeos, compartilhando, dando seu like, e cada dia nós possamos crescer juntos aqui nesse canal, que você seja abençoado, e que a presença de Deus esteja sempre presente na sua vida, na vida dos seus familiares. A minha oração é que Deus abençoe você a cada dia, em todos os seus projetos, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu querido, e amém.